repentinos da corrente do Golfo. A resposta está no local onde a corrente tropical dá seu mergulho nas profundezas do oceano. Quando essas águas mornas e salgadas chegam ao Oceano Ártico, elas liberam parte de seu calor na atmosfera e nas águas frias que encontram. O resultado é a evaporação, que aumenta a salinidade e a densidade da água. Enquanto ficam mais frias e salgadas, e por isso mais pesadas, as águas tropicais vão para o fundo do mar, onde alimentam a circulação termoalina. Essas formações de águas profundas constituem o motor principal da esteira rolante do oceano e da corrente do Golfo. Porém, se seu frágil mecanismo é perturbado, o sistema inteiro pode ser interrompido. E foi precisamente isso o que aconteceu durante a última era glacial. Era água doce oriunda dos icebergs derretendo. O fluxo de água dessas inundações diluía o sal. O sal deixa a água marinha muito densa. Então, se há diluição, a água profunda não se forma e isso desliga a esteira. Em resumo, durante a última era glacial, nosso planeta experimentou muitos aumentos de temperatura bruscos. O aquecimento de apenas alguns graus foi suficiente para fazer o iceberg gigante se fragmentar e despejar 1 bilhão de metros cúbicos de água doce no Atlântico Norte. O resultado foi a diminuição da densidade das águas tropicais e a interrupção da formação em águas profundas. Portanto, se a corrente do Golfo é desviada para o sul, ela causa uma violenta onda de frio no norte da Europa. O professor Broecker chamou isso de o calcanhar de Aquiles da circulação oceânica. Eu uso a expressão calcanhar de Aquiles da circulação oceânica porque, se a formação de água profunda é impedida no Atlântico Norte, tudo muda. Se um dos ventiladores é desligado, isso acontecerá em outro lugar e reorganizará a distribuição de calor no resto do planeta. Há 50 anos, Wallace Broecker apresentou aos seus alunos da Universidade de Colômbia uma hipótese que foi considerada por muito tempo como mau agouro pela comunidade científica. Como uma obsessão por muito tempo julgada como loucura, o atual aquecimento global pode ser entendido como uma reprise de um filme trágico do passado. Cientistas bem-sucedidos fazem isso. Alguns cientistas se apegam com teimosia a ideias antigas e são ignorados por isso. Ela não conseguiu o cargo de professora no MIT como merecia. Durante o período glacial, sabemos que houve períodos em que a circulação da esteira foi interrompida. Isso permitiu que o gelo se formasse ao norte da Grã-Bretanha, levando a Europa setentrional e a locais como a Sibéria invernos extremamente frios, muito mais frios que os de hoje. Então, o receio é de que podemos induzir uma nova interrupção nessa esteira se aquecermos o planeta. E isso nos levaria de volta a uma era glacial. Aqui, no Centro de Meteorologia de Toulouse, os laboratórios da Météo France são os primeiros a medir o aquecimento da Terra. Poderosas calculadoras são ocupadas durante o dia para prever o clima dos dias seguintes e passam as noites simulando o clima dos próximos séculos. Serge Planton, um especialista em clima da Météo France, participa de um grupo intergovernamental que estuda mudanças climáticas e ganhou da ONU a função de avaliar dados científicos sobre o aquecimento global. Nós sabemos que o clima mudou e que mudará no futuro, principalmente por causa da atividade humana, por causa das emissões de gás estufa. Pela primeira vez na história, a humanidade está influenciando o clima da Terra. Mesmo que esse assunto continue a ser debatido, a responsabilidade da humanidade pelo aquecimento do planeta é aceita agora pela grande maioria da comunidade científica.
Poluição automobilística, produção industrial, o desflorestamento e até certos setores agricultores, como a criação de animais, são algumas das muitas atividades humanas que contribuem para o aumento da emissão de gases estufa, que são os maiores responsáveis pelo novo aquecimento global. Um exemplo, mais de 6 bilhões de toneladas de dióxido de carbono são emitidas na atmosfera por ano. Se a taxa atual se mantiver, esse quadro pode chegar a 20 bilhões de toneladas até 2050. E certamente, o desenvolvimento em países emergentes como a China e a Índia não vai diminuir esse ritmo. Essas informações são suficientes para invalidar qualquer simulação em computadores que tente prever o clima do futuro. Os modelos mais complexos simulam a tendência ao aquecimento no próximo século. Nós não discutimos previsões porque ainda temos muitas incertezas sobre a situação da emissão dos gases do efeito estufa. Mas as projeções mostram um aquecimento global que, de acordo com as últimas previsões do IPCC de 2001, aumentou de 1,5 grau a 6 graus comparado a 1990. De qualquer forma, uma coisa é certa. Esse aquecimento global não tem precedentes na história da humanidade. E de acordo com Serge Planton, as previsões sobre aumento de temperatura ainda nos guardam surpresas. Por exemplo, acreditamos que as ondas de calor se tornarão cada vez mais frequentes. Em relação à França, acreditamos que as ondas de calor, numa previsão mais pessimista, aumentarão numa proporção de 5 a 10 vezes. Isso significa que o verão de 2003 será o padrão do final do século XXI. A partir disso, podemos concluir que a atual tendência ao aquecimento pode fazer com que a esteira rolante do oceano pare mais uma vez. Duas vezes por semana, Lars faz um voo de reconhecimento sobre a extremidade sul da Groenlândia, vigiando o gelo de Narsarsuaq. Ele realiza essa missão tanto no verão quanto no inverno, para informar as embarcações comerciais sobre o estado das barreiras de gelo por toda a costa. E nos últimos 15 anos em que cruzou os céus da Groenlândia, Lars Erik Erikson pôde confirmar o fato de que as condições do gelo estão se degradando nessa região do Ártico. O que podemos observar em primeira mão é que, a cada ano, o mar se abre por períodos cada vez mais longos antes de se congelar totalmente nas áreas que deveriam estar cobertas por gelo sólido. Normalmente, deveríamos ter gelo sólido a oeste do Círculo Polar Ártico. Hoje em dia, as grandes embarcações podem navegar por mais tempo e cruzar distâncias maiores. As coisas estão mudando. Se isso tem a ver com o aquecimento global ou se é um ciclo normal, eu não sei. Os cientistas preveem que a barreira de gelo vai desaparecer totalmente durante o verão dentro dos próximos 20 anos. Somado a isso, está o derretimento da geleira da Groenlândia, que recua uma taxa de 14 km por ano, 3 vezes mais rapidamente do que no final dos anos 80. Mas, acima de tudo, há o aumento das chuvas no Ártico e o fluxo dos rios da América do Norte e da Ásia, que continua crescendo. O fluxo adicional de água doce proveniente de diversas fontes provavelmente impedirá a circulação oceânica. Devido ao tamanho da ameaça, oceanógrafos se revezam às margens da corrente do Golfo. Durante um mês, o Oceania navegou nas águas cinzentas do mar da Groenlândia. A bordo do navio oceanógrafo polonês, Jan Pieczura e sua equipe estão determinados a realizar uma detalhada pesquisa dessas águas. Pois é aqui, além do Círculo Polar Ártico, que a corrente subitamente decide mergulhar ao fundo do mar. O Oceania está em sua 8ª missão. Essas incursões permitem que a equipe meça meticulosamente a salinidade, as correntes e a temperatura entre a superfície e as profundezas do oceano.
O objetivo dessa difícil coleta de dados é observar qualquer mudança nas águas tropicais que chegam a esse ponto antes de voltarem para o sul. Recentemente, uma equipe norueguesa detectou uma queda de salinidade na subcorrenteza da corrente do Golfo que retorna pelo leito marinho. Mas os computadores do Oceania revelaram ainda outra surpresa. Nos últimos anos, temos observado grandes mudanças nas propriedades aquáticas do Atlântico. Desde 2003, a temperatura da água vem aumentando. Este ano, já vimos um aumento de 0,7 graus comparado aos resultados do ano passado. 0,7 stopnia Celsjusza. Um aumento de quase 1 grau. Um acontecimento inédito na história da oceanografia. Esse aumento da temperatura da água vai acelerar o derretimento das calotas e barreiras de gelo da Groenlândia. Isso significa uma adição de água doce no sistema oceânico e uma possível desaceleração da circulação termoalina. Os primeiros efeitos do aquecimento global no Atlântico Norte são claramente detectáveis no painel dos computadores do Oceania e no fundo do mar. Então, a inevitável pergunta é: o aquecimento global vai paradoxalmente levar a Europa a uma nova era glacial? O cenário do desastre foi concebido aqui, em Woods Hole, Massachusetts, na costa leste dos Estados Unidos. A corrente do Golfo é uma coisa maravilhosa. É um fluxo muito forte e poderoso que controla várias coisas. Por exemplo, grande parte do clima. Portanto, esse é um dos motivos que torna esse lugar interessante para se estudar a corrente do Golfo. É perto e podemos chegar lá em um dia. Terry Joyce é um pesquisador do Instituto de Oceanografia de Woods Hole, um laboratório independente criado em 1930. Há muitos anos, morando perto da corrente do Golfo, Terry pôde monitorá-la mais de perto, buscando qualquer sinal de mudança. Como muitos em Woods Hole, ele tem certeza de que, de acordo com seus estudos, qualquer interrupção da circulação termoalina pode muito bem causar uma nova era glacial. Se tivermos uma mudança brusca, se a corrente do Golfo se desviar para o sul e se o calor não chegar ao norte, como chega hoje, os invernos típicos que nós teremos aqui serão como um inverno de 2 anos atrás, quando atrás de mim só existia gelo e fez muito frio. Sobre a possibilidade de as ondas de frio voltarem ao Atlântico Norte, Terry Joyce já não tem tanta certeza. A maioria das pessoas deve achar que a probabilidade é muito pequena de que isso ocorra na próxima década. Talvez 2%. A probabilidade deve ser de 50% nos próximos 100 anos. Recentemente, as preocupações de Terry Joyce e dos outros cientistas de Woods Hole foram levadas muito a sério por uma equipe de consultores do Pentágono. Em outubro de 2003, Peter Schwartz e Doug Randall publicaram um relatório intitulado Mudanças Abruptas no Panorama Climático e suas implicações para a segurança nacional dos Estados Unidos. Esse relatório de 20 páginas é algo que o presidente George Bush preferiria, com certeza, manter em segredo, porque, apesar do tranquilizante título, o conteúdo é explosivo. Convencido de que mudanças climáticas abruptas são iminentes, o autor imagina o impensável. O colapso da circulação termoalina acontecerá por volta do ano de 2010.
Isso traria à Europa temperaturas como a da Sibéria e um aumento da escassez de recursos aquáticos, acompanhados de tempestades e nevascas cada vez mais frequentes. Schwartz e Randall também previram uma escassez de alimentos inédita no continente, além de migração para o sul das populações da Escandinávia e da Europa setentrional em busca de calor. Em outros lugares, a interrupção do sistema de monções levará a China ao caos. O aumento do nível do mar fará Bangladesh desaparecer e uma severa seca cairá sobre a África Oriental. Para evitar a multiplicação de conflitos pelo mundo, os Estados Unidos, também afetados pela onda de frio, adotariam uma política de isolamento, dedicando seus recursos à alimentação da própria população e reforçando suas fronteiras, entre outras medidas. Quanto à possibilidade de tal situação ocorrer, em vez de se questionarem se ela irá acontecer ou não, os autores preferem se perguntar quando. Se a comunidade científica considera alarmistas muitos pontos desse relatório, Terry Joyce é mais contido. Esse exercício não é uma previsão. É o que pode acontecer na pior das hipóteses. O que pode acontecer? Qual será o tamanho disso? Vamos pegar os maiores números considerados razoáveis, aplicá-los e dizer como isso vai nos afetar. Durante a Guerra Fria, eu vivia com medo, porque vivíamos sob a ameaça da destruição nuclear. Esses medos são verdadeiros, mas também são baseados em suposições. Joyce acredita os autores, acima de tudo, por finalmente mostrarem interesse nas dramáticas consequências que essas mudanças climáticas abruptas guardam para o planeta inteiro. Se outros pentágonos em outros países ou outros pensadores de outros países estivessem fazendo esse tipo de exercício, seria bom. Porque, como eu disse, se houver qualquer tipo de mudança abrupta, ela não vai afetar apenas o terceiro mundo. Vai afetar todo o mundo. Potsdam, próximo a Berlim, é o lar de um jovem climatologista. Um dos especialistas em prever panoramas climáticos do mundo no futuro. No Instituto Albert Einstein, no mesmo prédio que já foi ocupado pelo inventor da teoria da relatividade, Stefan Rahmstorf analisa as oscilações climáticas do futuro. No subsolo do Instituto, um exército de computadores trabalha noite e dia, digerindo os dados com que são alimentados. Informações como a velocidade das correntes, salinidade, temperatura do ar e a espessura das calotas de gelo. É material suficiente para projetar cálculos altamente sofisticados e gerar todo tipo de hipóteses sobre a possibilidade de uma nova interrupção da circulação oceânica. Existe um limite máximo de quanta água doce pode ser adicionada ao Atlântico Norte. Passando disso, a circulação é interrompida. Acho que, no pior dos casos, podemos passar desse limite ainda nesse século, na segunda metade dele, se não pararmos o aquecimento global a tempo. A única coisa que sabemos é que estamos caminhando para esse limite, porque a entrada de água doce no Atlântico está aumentando e a salinidade já está caindo. Para comprovar essa preocupante previsão, Stefan Rahmstorf inclui em seus cálculos o derretimento de uma grande porção das calotas de gelo da Groenlândia, especificamente 70% das reservas de água doce do planeta. Essa é uma hipótese provável se o aquecimento global mantiver seu curso descontrolado. O resultado é um modelo que nos coloca em um cenário de mudanças climáticas globais nos próximos séculos, vividamente representado.
A interrupção da circulação oceânica pode, portanto, acontecer na segunda metade do século XXI, causando o resfriamento da Europa setentrional. O amplo aquecimento global inicialmente compensará essa perda de alguns graus. Mas isso será apenas uma trégua, porque com a aproximação do ano 2300, o esgotamento de fontes de energia fósseis como petróleo e gás implicará a redução do aquecimento global, o que faria o Atlântico Norte se resfriar. A longo prazo, se os níveis de dióxido de carbono caírem nos próximos séculos, mas a circulação do Atlântico continuar parada, o que aconteceu em algumas simulações, o resfriamento da Europa poderá ocorrer em vários graus abaixo do nível atual. Isso não seria ainda uma era glacial, mas dificultaria a agricultura na Escandinávia, por exemplo. O panorama alemão pode não anunciar o fim do mundo para amanhã, mas o prevê para depois de amanhã. Além disso, prevê que mudanças abruptas igualmente dramáticas podem resultar nessa nova interrupção da circulação das correntes oceânicas. Uma coisa de que temos certeza é que isso levaria a uma desordem nos ecossistemas do Atlântico Norte que dependem muito dos nutrientes trazidos por essas correntes. As consequências podem ser um pequeno agravamento da crise na pesca em toda a Europa e a modificação do território de procriação dos peixes, como o bacalhau do Ártico, que poderá abandonar para sempre a costa da Noruega. Nós sabemos que o nível do mar na costa do Atlântico Norte pode subir em até 1 metro além do aumento médio global. Simplesmente porque, quando a corrente muda, a superfície dos oceanos da Terra se ajusta. Isso significa, nesse caso, o aumento do nível do mar no Atlântico Norte e a queda no hemisfério sul. 1 metro apenas. É só o que basta para aumentar ainda mais a ameaça ao litoral altamente populoso dos Países Baixos, do Reino Unido e até da França. Em Potsdam, a 500 quilômetros do mar, as pessoas parecem ter percebido o risco das mudanças climáticas. A quantidade de bicicletas e bondes elétricos é prova disso. Mas não é o suficiente para acalmar Stefan Rahmstorf, que se preocupa com o ritmo lento das decisões políticas, especialmente as que fizeram a Europa reduzir suas emissões de gás estufa em 75% até o ano de 2050. Eu acho que os políticos ainda não entenderam a urgência do problema. Eles falam da boca para fora e as medidas tomadas são bem superficiais. Na verdade, o tempo está acabando. E temos talvez mais 10 anos para virar o jogo e começar essa transição fundamental no nosso sistema de energia na direção de uma eficiência maior e fontes de energia renováveis. Mas se perdermos mais 10 anos sem fazer muita coisa, eu ficarei muito preocupado com o futuro. 10 anos para mudar a situação. 10 anos para nos engajarmos nessa batalha decisiva contra o aquecimento do nosso planeta que muito ameaça as próximas gerações. Estatisticamente, minha filha vai viver até o ano 2100, assim como os bebês nascidos nos últimos anos. Eu estou muito preocupado com o mundo em que ela vai viver, porque se não resolvermos esses problemas nos próximos 10 anos e não nos empenharmos de verdade para resolver isso, eu acho que no final do século nós não vamos reconhecer o nosso planeta. Vai ser um lugar completamente diferente e não acho que vai ser um lugar muito bom. A produção industrial representa apenas 1/4 das emissões responsáveis pelo superaquecimento do nosso clima. Moradia, transporte e atividades diárias humanas dão conta do resto. Portanto, depende de cada um de nós, todos os dias, agir de forma que possamos deixar de herança um planeta Terra habitável como o que nós herdamos. Assim como em todo o mundo, a contagem regressiva começou no litoral europeu. Ninguém pode negar a possibilidade de uma nova interrupção na circulação oceânica até o fim do século.
Outra surpresa climática da já extensa lista de incertezas que pesam no clima do futuro. De qualquer forma, uma coisa é certa. Temos uma bomba relógio prestes a explodir no fundo do Oceano Atlântico. É vital que a desarmemos agora. Versão brasileira, Bravo Studios.